Amém. Amados irmãos e irmãs, nós que aqui estamos nesse frio gostoso, né? Eu estou quase me congelando aqui. Você que nos acompanha em casa, que abrem suas portas para que de modo virtual nós acheguemos em vossos corações pelo YouTube, pelo Facebook e agora pela Rádio Web Mãe do Salvador. Queremos tão somente fazer germinar e ecoar o grande presente que você e sua família é para a nossa comunidade religiosa, mas também para a nossa comunidade paroquial. Quero, primeiramente, externar minha alegria por todos os avós que, de um modo muito especial, são pais duas vezes, principalmente na cultura de hoje, em que os pais precisam trabalhar e os netos ficam com os avós. Cuidadores e cuidadoras espalhadas pelo mundo inteiro, porque não perderam o vínculo de cuidadores daqueles que eles geraram. Então, a todos os nossos avós, a nossa gratidão, porque a exemplo de Joaquim e Ana, vocês envelheceram, mas se tornaram grandes pérolas em meio às nossas famílias. Talvez muitos avós estejam jogados aos relentos ou isolados do contexto familiar, porque os filhos não souberam reconhecer nestes homens e mulheres a grandeza e a beleza da vida. Nós que aqui estamos, você que nos escuta, que nos assiste, façam a memória neste momento dos vossos avós. Para a terapia familiar, nós somos aquilo que somos porque antes de nós vieram as nossas gerações. E nós precisamos reconhecer, precisamos honrá-la e precisamos ver para que nós possamos acreditar que a nossa vida é um dom de geração em geração. Então, a todos os nossos avós, neste dia santo e feliz, as nossas orações, para que vocês continuem sendo modelo de caridade, de paciência, de escuta e de partilha de tudo aquilo que os vossos filhos e netos precisam neste momento de tantas incertezas na vida humana. Aqueles que se aproximam de idosos para saborear a sua sabedoria serão pessoas totalmente diferentes. Vocês jovens que têm avós, gozem desta presença, porque vale a pena estar perto destas pessoas que geraram os nossos pais e que muito colaboram com o processo da nossa formação afetiva, mas também do cotidiano das relações familiares. Partindo desse pressuposto, queremos retomar aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, em que Salomão, num diálogo com Deus, pede tão somente sabedoria e justiça para governar o seu povo. Não pediu longos dias, não pediu riqueza, não pediu a derrota dos seus inimigos. Olha quanta coisa boa nós ouvimos na primeira leitura. Às vezes somos banhados de tantos desejos temporais, queremos ter muita coisa e nós não levamos nada quando nós morremos. Levamos tão somente aquilo que de bom nós conseguimos produzir em nós mesmos e no processo de uma busca de acolher o outro na sua totalidade. O resto é sempre resto. Nos traz um momento bom, mas isso tudo passa. O que fica são os valores do reino. E estes valores estão pautados na certeza e na dinâmica
de que nós não precisamos pedir outra coisa a Deus senão sabedoria, para discernir na alegria do Espírito quais os caminhos que nós devemos percorrer. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, para que neste tempo difícil não percamos a esperança, não percamos a nossa paz interior, para que nós não percamos o desejo de, na caridade, ajudar e dar assistência e suporte afetivo, psíquico na vida uns dos outros. E eu digo mais, se para nós que somos jovens, adultos, está sendo difícil frear os nossos tantos afazeres, imaginem para as pessoas idosas que já são tidos na sociedade como um peso. Imaginem para as pessoas idosas que não têm com quem dialogar. E nós precisamos pedir a Deus uma sabedoria constante, para que nós sejamos instrumentos da graça e da edificação na vida uns dos outros. Porque, Raul, nós somos pérolas preciosas. Diga para a pessoa que está dentro do seu carro aí, você é uma pérola preciosa. Diga para você que está em casa com a sua família, você é uma pérola preciosa. E mais ainda, daqui a pouco, nós vamos ser este terreno onde o Senhor se esconde por meio da Santa Eucaristia. Jússi, nós seremos este terreno fértil, onde o Senhor escolheu esconder-se, morar dentro de nós. E como Ele escolheu estar em nós, nós precisamos deixar tudo, vender todas as nossas bijuterias, principalmente as mulheres, né? Olha aí, ó. Quantas mulheres têm tantas bijuterias, né, Japa? Para comprar a pérola preciosa e não se arrepender. Porque você, como eu, é a pérola mais preciosa do tesouro de Deus. Ele não procurou outro lugar senão nas nossas fragilidades humanas esconder-se verdadeiramente, porque a vida é sopro do grande dom de Deus. Talvez muitos não reconheçam isso, mas se você acha que a sua vida não vale nada, se você acha que a sua vida Deus te abandonou, olhe, volte para o primeiro amor e entenda que se nós fôssemos porcarias quaisquer, Ele não teria dado a sua vida em nós. Ele não teria nos criado à sua imagem e semelhança. Ele não teria soprado em nós o seu sopro de vida. Então eu não posso ser uma coisa quaisquer. Eu sou muito valioso diante de Deus, mesmo diante das minhas misérias. Marisa, você é muito preciosa. Se nós considerarmos isto, nós vamos entender que o tempo que nós vivemos é o tempo da graça e da manifestação de Deus, que não pode afastar cada um de nós deste grande tesouro. Agora é preciso que nós façamos a experiência de uma atitude radical para procurá-lo constantemente, para que os nossos lares sejam lugares de um encontro pessoal, comunitário com aquele que é o nosso dom maior. E nada, e nem ninguém pode ofuscar esta busca que nós precisamos fazer. Assim como estes homens que venderam tudo
e compraram aquele terreno, porque sabia do que estava sendo escondido, nós também precisamos arriscar a dar tudo de nós para encontrar o verdadeiro tesouro. E se ainda resta dúvida em nossas cabeças de que o Senhor vem ao nosso auxílio, nós ouvimos na segunda leitura que o reino dos céus não é algo futurista, mas o reino dos céus é para os homens santos e santas, justos e justas. E nós somos agraciados, porque o Senhor em tudo assumiu a nossa condição humana para elevá-la a uma condição divina, desde que nós façamos a opção por Jesus Cristo. Nele, com ele, Mateus, que hoje faz 15 anos, o donzelo da comunidade hoje, não é? Nós precisamos, crianças a idosos, a entender a dinâmica de uma atitude de busca no grande tesouro de Deus. Amados irmãos e irmãs, essa mostra de como o reino de Deus vai se refazendo é interessante e importante, porque entre a pesca nós vamos ter bons e maus. Entre nós também é assim. Paulo já nos dizia, faço o bem que não, às vezes faço o mal que não quero, mas não faço o bem que quero. Porque entre nós está essa força. Quando quero dar um passo para o bem, às vezes tropeço no mal. Às vezes, escutem bem, às vezes as pessoas que nós achamos que são más, é ali que está a possibilidade de nós lançarmos nele sementes de bondade. E você sabe, melhor do que eu, quais são as pessoas que nós classificamos como más. Daquelas que quando nós vemos, dizemos assim, Ave Maria, eu quero distância dessa criatura imunda. Não tem essas pessoas? Eu quero distância. Mas é nestas pessoas que talvez nós possamos fazer um processo de humanização interior e de reconhecer que também somos limitados. E quem sabe assim, nós seremos mais fiéis e mais autênticos nesta grande busca de juntos construirmos o reino de Deus. És precioso para Deus e para mim. Como já nos dizia uma canção. Precioso és para Deus e para mim. Desde que nós sejamos homens e mulheres chamados para alcançar o grau da salvação, completando a nossa carreira, combatendo o bom combate, mas salvaguardando esta espera daqueles que serão justificados pela fé. Os justos viverão pela fé. O que nos distingue neste mundo carcomido pelo pecado, mas também por tantas adversidades e tantas discórdias, é que o cristão precisa em tudo experimentar a fé, a esperança e a caridade. Como pérolas preciosas neste grande tesouro de Deus, vamos pedir que nesta Santa Eucaristia Ele venha fazer morada em nosso interior e sejamos cada vez mais conscientes do nosso papel de sujeitos transformadores neste mundo que tanto necessita de homens e mulheres honestos, justos e verdadeiros. Mas hoje também vamos rezar
por todos aqueles que nos governam, para que eles peçam tão somente a Deus sabedoria para cuidar do povo brasileiro, para que sejam justos, mais solidários. Quem sabe a tão sonhada transformação política, econômica, onde poucos têm muito e muitos não têm nada, onde os nossos juízes sejam coerentes com as leis que formulam para pobres e para ricos, para que os nossos irmãos tenham condições basilares de moradia, saúde e educação, para que tenhamos uma sociedade consciente do papel de sermos políticos por natureza, mas não para os nossos bens pessoais, para que tenhamos um Estado cumpridor daquilo que lhe é de direito e não um Estado paternalista, maternalista. E isso tudo implica na consciência de sermos homens e mulheres dotados de inteligência, mas que é preciso pedir a virtude da sabedoria. Sei que muitos não gostam, mas não estou levantando bandeira, não estou sendo contra ninguém, eu só estou pedindo sabedoria para os nossos governantes. Principalmente neste tempo difícil que todos nós brasileiros enfrentamos, na saúde, mas também na economia. Quantas famílias estão passando por necessidades? E os nossos representantes fazendo políticas de manutenção do Estado, manutenção dos seus caprichos, cada um ganhando mais de R$40 mil, enquanto o pobre, assalariado, R$1.045. Eis as grandes divergências. Um médico que está trabalhando com as pessoas vítimas da Covid, ganhando miséria, enquanto outros gozam de muito luxo. Os nossos professores, que neste tempo têm que trabalhar 48 horas para dar suporte aos alunos, aos nossos jovens, crianças, é olhar para estas realidades e se comover, se comprometer a buscarmos sempre rezar. Rezemos pelos nossos representantes, porque só Deus pode nos ajudar e ajudá-los a como pensar um Brasil melhor, sem ideologias, sem partidarismos, sem, a gente chama no Nordeste de bajulamentos, mas precisamos ser reais, precisamos ser críticos, mas sempre rezar pelos nossos governantes. Se eles estão lá, é porque nós decidimos que ele precisava estar lá. Então rezemos para que eles tenham sabedoria e discernimento no Espírito. Que assim seja. Precioso